Muito boa tarde, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio aqui do Pod da Preps. Esse é o número 30. Olha que 30. beleza, hein, Rafa? Número 30 do episódio. E nós vamos bater um papo hoje com o Dr. Glauco Reis. Ele é oftalmologista que atende aqui em São Sebastião e vai conversar com a gente sobre várias doenças, vários trabalhos que podem ser feitos, prevenções para a gente cuidar dos olhos. Ainda mais que está chegando, sabe o quê? A temporada de verão e a gente abusa, abusa, abusa no sol, mas tem que ter cuidado, não é isso, Rafael? Exatamente, vão ser vários assuntos importantes que nós vamos tratar aqui com o doutor. Então, vamos bater esse papo, né, Marinha? Isso, doutor Glauco, muito bem-vindo. Seja bem-vindo aqui no Obrigado nosso aí, Rafa, programa. Clara, Acho que muito prazer. importante a presença do senhor aqui com a gente para tirar algumas dúvidas que as pessoas têm e sobre esse trabalho maravilhoso que é feito, que a gente acompanha aqui pela Prefeitura de São Sebastião. Mutirões de catarata, de olho, pessoas que têm problemas com diabetes, Isso, retinopatia, até diabetes, retinoplastia diabética, né? retinopatia. Retinopatia. É. Isso. E eu gostaria que o senhor começasse a contar para a gente um pouco sobre esse trabalho que o senhor realiza, quais são os serviços prestados. Geralmente vocês fazem mutirão, quando a gente vai ver, já tem É um verdade. número de pessoas, ou seja, tem bastante gente que necessita dessa intervenção, digamos assim, cirúrgica nos olhos, porque nossos olhos, ó, aqui, ó, gente, eu não tiro isso aqui, mas nem com reza brava, né? É isso mesmo. Bom, basicamente é o seguinte, a oftalmologia, basicamente, tem os atendimentos, né, que são feitos no consultório, né, e desses atendimentos são gerados exames e procedimentos cirúrgicos, né. Então, a maioria dos pacientes que tem catarata, ou tem diabetes, ou pterígia, ou outras doenças nos olhos, primeiro eles passam numa consulta, essa consulta é agendada via PSF, Unidade de Saúde, e o PSF encaminha para o nosso serviço, que é a nossa unidade de consultas, exames e cirurgias. Qual é a média de atendimento que vocês fazem? Olha, de consultas, tanto aqui quanto na unidade de Boiçucanga, em torno de 1.000 consultas por mês. É bastante coisa, Nossa, né? é um número expressivo, né? Bem expressivo. Realmente, o senhor, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e a gente comentou sobre essa doença também, o tracoma, que o senhor é especialista, e eu gostaria que o senhor contasse um pouco também da sua história dentro da área, como, onde o senhor se formou e como o senhor fez esse doutorado embasado em cima desse tema, dessa doença, que vem sendo um dos assuntos principais dentro da Isso. oftalmologia. Então, assim, na verdade, o tracoma é uma doença bem antiga. Da época lá que eu estava conversando com a Mara aqui fora, né, com vocês, da época dos faraós, do Egito, né? Então, é uma doença que geralmente ela está ligada à falta de higiene e à falta de acesso à água. Só. Sim. Isso. E a USP de Ribeirão, ela tinha uma parceria com uma universidade de Manaus, e a gente acabou indo examinar os índios, umas tribos no Alto Rio Negro, na divisa com a Colômbia, né? E lá, apesar de ter muito acesso à água, os índios não tinham uma higiene, né? Então eles tinham muito tracoma, e Olha que aí interessante. foi uma equipe da USP de Ribeirão para lá, inclusive meu doutorado foi feito nessa época, né? 2001, 2002, época que eu fui para lá, e nós ficamos lá quase 6 meses. E aí ficamos no meio do mato lá, né? Não tinha nada praticamente. Mas assim, Sim. vocês identificaram a doença, ela é passível de cura, foi trabalhado também com os índios essa questão da Isso. higiene, né? Como que foi? Muitos recuperaram a visão ou já estava no estágio avançado? Como que estava a Geralmente situação? essa doença na fase ativa dela, que é a fase inflamatória, né? Ainda não é a fase que ele perde a visão, você trata com pomada antibiótica. E aí a gente levou a medicação para lá e os índios, os mais jovens, né, foram tratados dessa forma. Os mais antigos, que já tinham uma doença mais avançada, aí você faz uma cirurgia, que é uma cirurgia na pálpebra, e aí você faz uma inversão. Os cílios que estão virados para dentro, a gente consegue colocar para fora, na posição normal, né? Então, E aí, pelo menos, ele não perde o olho, mas a visão geralmente não volta mais. como É que, só, hein? assim, o É. senhor falou dos cílios virados para dentro, pode explicar assim para o leigo que está ali em casa, está Isso aí. acompanhando a gente, o que que é? Como que a gente identifica, é possível identificar, fazer esse tratamento do tracoma? Então, assim, nessa fase, ele tem que passar no oftalmologista,
Porque geralmente ele aperta o olho e abre e os cílios não voltam na posição normal. Os cílios ficam invertidos para dentro. Aí é Causa feita uma cirurgia, incômodo, né? causa Muito incômodo, lacrimejamento, sim. né? É por falta da hidratação do olho que os Não, é que cílios acaba geralmente essas virando? conjuntivites crônicas que o Ah, paciente tem conjuntivite. Ah, Sim. acabam causando uma inflamação nessa região. sim. Aí os cílios começam pela inflamação, o tecido se contrai e os seus cílios dobram e começam a encostar no seu olho. Deve E aí doer. não tem jeito, você pode tentar fazer assim e não vira mais. Aí tem que Só operar. cirurgia Só mesmo. cirurgia. E é uma cirurgia simples, complexa, como que é? É uma cirurgia que tem que ser feita em ambiente hospitalar, né, com anestesia local, mas é uma cirurgia assim de baixa complexidade. O problema é o acesso, né? Para aqui é mais fácil, mas lá, imagina no meio do mato. Aqui vocês estão fazendo esse tratamento. Qual o número, assim? Dá para a gente ter um número de pessoas, um percentual de pessoas que têm essa doença? Que tem o O tracoma. tracoma, isso. Então, assim, o tracoma na fase inicial dele, na fase que é essas infecções crônicas, parece uma conjuntivite, é mais comum em criança. Você pega criança de 4, 6, 7 anos, e geralmente por baixa higiene, principalmente. Então, isso daí é muito mais fácil você localizar em avaliação em escola. Você faz uma avaliação em pré-escolar, aí você vai examinar a criança lá, você everte a pálpebra superior deles e tem como se fosse uns cistozinhos em cima, né? Ele a gente chama de folículo. E aí, se você tiver uma determinada quantidade de folículos e determinado tamanho, que é a pessoa treinada para isso, né? Aí você diagnostica ele como Sim. um paciente de tracoma na fase ativa. Aí você tem que tratar com, né? Geralmente enfermeiros são treinados para isso. Já Não precisa ser um observar. médico oftalmologista, Sim. né? Eles são treinados, talvez seja isso que eles estão fazendo. Mas tem que ser uma busca ativa nas escolas. É difícil aparecer no consultório a mãe puxando a criança. Ah, o meu filho tá, Detectei, entendeu? sim. Muito Às vezes a mãe interessante. fica até surpreendida, porque ela fala, nossa, mas meu filho não tem, ninguém falou nada que tem isso, né? Sabe? É Não meio, está incomodando. é, Depois eu Sim. começo a gravar se não cuidar. quando ele fica mais velho, porque ele vai ter isso constantemente. E essa infecção crônica vai fazer com que o cílio dele vire para dentro. Olha Aí, só. Nossa, impressionante, né? Nossa, eu É. tô Tem que impressionada ter cuidado mesmo. mesmo, sabendo como a higiene, né, pessoal da gente pode afetar diversas áreas do nosso e às corpo, vezes né? uma sala de aula que tem, vai, sei lá, 30 alunos, se tiver um determinado número de crianças com tracoma, tem que tratar a sala inteira. Era isso que eu ia Ela é perguntar. É contagiosa. contagiosa? É, tem que tratar a Ah, sala inteira. E Tem que quando, tratar os parentes, os irmãos, e quando entendeu? você fala em. Como é que fala? Quando você fala que a criança tem, né, a falta de higiene, é colocar a mão suja no olho ou tem algum outro motivo a mais, assim, que Ah, leva o essa questão da principal é a falta mão higiênica, suja, a né? mão suja? É, principal. Criança não tem jeito, né? Bota a Não, mão aqui, bota a mão aqui, na bota a mão terra, ali. no bicho, e é vai, muita né? bactéria, né, que vai e volta, é verdade, né? Você tem que olhar melhor os olhos da sua filha, É, tem que Renato. Fica tomar de cuidado, olho. realmente. Já tô agora com o alerta ligado. Mas outra questão também são os mutirões também de catarata. Essa doença também que é constante na sociedade, assim, né? Em São Sebastião a gente vê ocorrendo bastante. Conta um pouco também sobre como as pessoas contraem, como que funciona essa questão também do tratamento do catarata. A catarata, o principal é, fator é a idade, né? Então, o paciente acima de 50, 60 anos, difícil ele não ter catarata. Ele vai ter. Não quer dizer que com catarata ele já tem que operar. Ele tem que ter alguma limitação, né? Então, geralmente, o paciente que chega para o médico oftalmologista é um paciente que já tem uma certa idade, é o mais comum, né? Sim. E ele se queixa de visão embaçada, né? Ele não consegue enxergar direito, está desfocando a visão, já não consegue dirigir mais, né? Então, não tem mais segurança. Aí ele vai passar uma série de exames, que são feitos conosco também é, no nosso consultório. Se for o caso de cirurgia, é feita no hospital. E essa cirurgia consiste em quê? Basicamente, você retira o cristalino, que é a lente natural do olho, e implanta uma lente intraocular no lugar, que vai substituir a sua lente que perdeu a transparência, Hum, né? Uma cirurgia em torno de 10 minutos. 10 minutos? Como ela é feita com uma tecnologia bem avançada, a gente consegue marcar vários pacientes no mesmo dia. Por isso que vocês fazem um Por isso que é o mutirão. nome de mutirão, mas assim, sim.
os protocolos de segurança, de higiene, né? São todos seguidos aí, São né, todos doutor? seguidos. Tanto é que a gente já fez uns 15 mutirões aí praticamente. Mas é Todos muito saíram bem. importante esse ponto também, o avanço tecnológico, né, e a atualização do médico, que é constante também, né, porque cada vez que passa, os tratamentos vão se modernizando mais. Então é muito importante também vocês, profissionais da área, sempre estarem acompanhando esse avanço, né, das tecnologias. E também, lógico, os municípios também, né, cada vez investir mais nessa infraestrutura, né, para os tratamentos, para cada dia vocês oferecerem algo até menos doloroso para também os pacientes, né, naquela parte da cirurgia, né, doutor? É. A gente tem muita sorte aqui em São Sebastião, porque assim, tanto o atual prefeito, né, o Felipe Augusto, como o Reinaldinho, eles sempre incentivaram muito essa parceria, né? Então a gente teve muito apoio assim para poder ter esse volume de cirurgias, né? Isso aí, pra vocês terem uma ideia, assim, tem muito paciente que vai para Caraguá, passa no AME, Sim. e eles voltam, às vezes desesperado, com o exame na mão, tentando entrar ali, encaixar, porque eles sabem que aqui é mais rápido. Aqui É. resolve mais rápido, entendeu? A média de tempo de espera que a Olha, prefeitura e essa parceria permite é, ao paciente. a média de tempo de espera quando você é diagnosticado com catarata e vai operar, se você tiver todos os exames prontos, no máximo em 40, 50 dias. Olha que benção, porque a gente vê Olha, que eu já vi É, situações da pessoa esperar mais de um ano é. para poder Às fazer uma vezes você tem, por cirurgia. exemplo, uma diabetes, ela não está controlada, né? Vamos supor. E aí você não consegue operar, mas porque você ainda não está com a saúde em condição de operar. Então a gente tem que esperar um pouco, você tem que passar no cardiologista, por exemplo, ele tem que dar um aval que você pode ser operado, entendeu? Porque apesar de ser um procedimento, eu brinco assim, é 10 minutos, anestesia local, é só um colírio, não precisa pegar a veia, né? Você deita lá, é rapidinho. Quando você acha que está começando ou acabando, você já está indo embora para casa, vai embora sem curativo, vai sair sem marca nos olhos, entendeu? olha que bacana. Mas é uma cirurgia. Sim. Você trabalha com quantos profissionais num mutirão desse, por exemplo? Ah, vem em média uns 8 8. para organizar tudo, fora a equipe do hospital, né? Que já é Sim. bem, eles são bem assim, treinados, né, para nos ajudar. Então eles são ponta firme ali, porque não é brincadeira, né? São às vezes a gente fez um que teve quase 80 pacientes em um dia. Olha só. Aí são 80 acompanhantes, É um Sua contingente equipe. grande é, mesmo, olha lá. é bastante. Então assim, a equipe do hospital tem que estar, sabe, bem Bem treinada, preparada, né? porque, né, você é o olho esquerdo, o Rafa é o olho direito, você não pode ser o seu direito, o Rafa esquerdo. Sim. Então ali a gente brinca que é quase uma linha de produção, mas é tudo Bem certinho, né? organizado. É, Recentemente eu vi um por isso que a caso gente ali é regime militar, a gente brinca com as meninas, porque não pode falhar, não né? tem como. Não Eu Sim. vi tem uma como. situação, você deve ter acompanhado É, do acho que foi estado que teve problema de é, infecção de pessoas é, que perderam a visão, e tem que ter muito Verdade. cuidado aonde que vai, que faz a tem, cirurgia, do profissional que está trabalhando, sim, né? A equipe é. da retaguarda também, que é importante Você isso, não pode né? banalizar o procedimento, né? Que nem eu Uhum. brinco assim, isso não é cortar um cabelo, fazer uma unha. Então, assim, é um procedimento sério, né? E o paciente também tem que ter a responsabilidade, e a gente sempre enfatiza isso para eles, de retornar, né? De ser acompanhado direitinho, né? Porque eles saem assim, com o colírio para pingar, só falta pegar na mão e ajudar a pingar, né? Mesmo assim, um e outro Falha. sai fora da curva. Aí a gente liga, ó, a senhora não veio, por quê? Ah, choveu, então a senhora vem amanhã, não pode faltar no retorno, né? É importante para Fato, né? fazer esse Não é porque você acompanhamento, né? operou que tá tudo bem. Não, e além de tudo, tem Tem que toda seguir. a fila também. Tem outras pessoas que às vezes precisam desse tratamento e querem muito, e às vezes tá lá atrás na fila esperando, enquanto tem uma outra pessoa que tá na frente, mas não está valorizando aquela oportunidade que ela tá tendo, né, doutor? Mas em relação à fila, é isso, assim, não existe fila. Isso que eu ia falar, O vocês conseguem problema eliminar a fila, É, assim. né? o problema é assim, se você não tiver bem de saúde. Se você não tiver bem Sim. de saúde, né? Ser detectado ali já entra para o encaminhamento Então, já, né? assim, passa no cardiologista, se ele colocar lá que você tem alguma coisa e não vai, não vai, né? Porque e Sim. se acontecer alguma coisa, Que pode ter influência, né? né? Quando o senhor fala assim, não tem fila, mas como que é a questão da ida do paciente? Todos os pacientes agendados, eles vão, sabe a importância de não furar porque tem outras pessoas esperando para passar pelo procedimento? Não, eles não têm essa consciência. Não. A grande maioria não.
O nosso Isso é índice de complicado. absenteísmo, né, de Sim. faltas, é em torno de 50%. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa, Muita coisa. muita coisa, É a consciência, né, que a muita população coisa. tem que ter, né? Os pacientes. Porque isso em qualquer situação que você vê a questão da saúde é muito importante, porque a gente tem que ver também a pessoa que está esperando a vez dele, O né? impacto traz um investimento mesmo no horário aí que o doutor está cumprindo, esperando acho que que essa demanda chegue para vocês trabalharem. Uma agenda de, vamos supor, 50 pacientes no dia, você atende às vezes 20, Sim. 30, faltou. E o que que o Então, senhor atribui? atenção aí, hein, galera, nisso daí. Vamos cumprir aí com os horários, com as datas, que é importante. A que o senhor atribui essa falta, Olha, assim? os pacientes dão N motivos, né? É. É difícil a gente bater em um certinho, né? Por exemplo, a gente tem um serviço que iniciou esse ano, que está terminando, que é um serviço de referência em córnea. Então, São Sebastião é o único município do litoral norte que faz atendimento de paciente de ceratocone. Então, por exemplo, faz implante de anel intraestromal, procedimento para ceratocone. Sim. Faz crosslink, sábado, dia 23, já vai ter de novo aí. Acho que vai ter uns 20 pacientes. É. E antigamente, antes desse serviço de córnea, que o prefeito Felipe Augusto deu muito apoio, o Reinaldinho, o paciente tinha que ir para Sorocaba, sair de madrugada daqui, Nossa, longe, tinha hein? que fazer o exame que aqui agora faz pelo SUS particular, aonde ele se virasse para fazer, chegava em Sorocaba com o exame na mão, para o médico olhar e indicar um tratamento, ou mandar embora e acabou. Sorocaba. Agora é feito aqui. Tanto o exame quanto Tudo. o Acompanhamento, procedimento. a cirurgia. Dia 23 de novembro agora vai ter aí no hospital. Tudo Isso, pelo SUS. muito bom. E essa doença, o que que é essa que o senhor É falou quando assim? a nossa córnea começa a ter uma curvatura fora do padrão. Hum. E ela começa a ter um aspecto de um cone, ela vai ficando bicuda. E nessa fase, o tratamento geralmente se tiver em evolução, é um laser que faz aqui, que é o crosslink. E quando ela não está evoluindo, mas a sua visão não melhora com óculos, com lente de contato, com nada, é feito um implante de um anel. É uma haste de plástico, um plástico especial. Uhum. E essa haste dentro do seu olho, ela consegue fazer com que a sua córnea se estabilize e volte à curvatura normal. E o que que provoca isso? A genética e o fato de você coçar o olho mecanicamente. Então, o que Olha, acontece? cuidado, A hein? pessoa, um adolescente geralmente, né, que essa doença geralmente é de adolescente, 12 até os 30, 35 anos ela evolui. Fica muito em celular, Ah, né? Não pisca, fica 10 horas Sim. por dia lá no celular, e aí ele começa a meter a mãozona no olho, né? Aí, ao invés de piscar, É isso. ele coça. Era isso É. que eu ia falar. Acho que a tecnologia, né, ajuda muito os É. senhores também, mas também traz trabalho, né, doutor? Porque eu acho que com o celular tem uma procura muito grande também de pessoas com problemas nos óculos, né, no ocular, né, no globo ocular, por conta de ficar muito tempo em frente às telas, e cada vez mais é uma tendência isso também, não é, doutor? então, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, em relação às faltas, né, dos pacientes, como é que a gente fez com os pacientes de córnea, que precisam desse Uhum. tratamento? Eles vão direto na Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde marca o dia e o horário direitinho, aí as faltas são 5%, porque a gente tentou encurtar o caminho deles. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse, tem que ter uma ligação mais direta com o paciente, E como que sabe? era Sim. antes? Atualmente eles vão no PSF, Hum, e o PSF dá um papel para eles, um encaminhamento. E essa linha, às vezes, ela demora, ele não entendi. consegue ir, não consegue em contato com ele, é um pouquinho mais complicado. Então hoje eles já vão direto lá. Na córnea, sim. Então, a consulta que vai direto via Secretaria de Saúde, que a gente fala, as faltas são bem poucas, né? Agora, o que o Rafa perguntou sobre a tela é um sério problema. Por quê? Quando você é mais jovem e fica muito com uma tela muito próxima, a tendência do seu olho é começar a ficar, resumindo, né? Fica bom para perto e ruim para longe. Sim. E esse é um problema. Então, a miopia, depois da pandemia, explodiu em criança, né? Ai, Então, É complicado, olha explodiu. isso. É. eu tive. Estrabismo, né? Porque o seu olho Sim. converge a visão. A gente, para enxergar aqui, ó, a musculatura do olho Assim, começa a ficar assim, ó, Uhum. focar ali, né? Aí você começa a ter dor de cabeça, visão embaçada. Aí o céu é o limite. As frentes Desencadeia são várias. várias outras, né,
Enfermidades. Eu, quando era mais nova, com uns 15 anos, eu comecei a ter problema de visão. Só que o meu problema era miopia. Mas eu lia muito, gostava muito de ler. Lia de madrugada, chegava da escola, lia até o corpo, acho que desligar, lia. E aí, a partir dessa idade, eu cheguei a usar mais de 7 graus de miopia. Eu só tinha miopia. Fiz a cirurgia de correção, porque naquela época, ai, não gosto de usar óculos, que aquilo, que Até isso, que aquilo. estética, né? Tem gente que Estética, acha que porque é. eu falo assim, mas os óculos eram Sim. horrorosos, as lentes eram horrorosas. Fiz a cirurgia, falei, nossa, que lindo, eu saí assim, olha, estou enxergando, eu vejo, eu leio isso, eu olhava na rua, parecia criança, olhando na rua, lendo. Aí veio o advento do computador, aí, trabalhando com a profissão, computador, aí a vista foi ficando cansada. Agora eu descobri que eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo, eu tenho hipermetropia. Eu falei, gente, eu só queria tirar, mas agora eu não ligo, agora eu gosto de usar óculos, então. Mas é bem isso, porque eu falei, eu nunca tive astigmatismo, quer dizer, não tinha astigmatismo, não tinha a hipermetropia. Mas eu comecei a desenvolver, falei, gente, tá ruim para enxergar aqui até de perto, como assim? É, É comum isso acontecer hoje, então, na para quem já verdade, tem. o problema geralmente assim, a genética influencia bastante, mas é o seu hábito. Quanto mais tempo uma criança ficar numa tela, ela vai ter mais chances de ser míope e essa miopia aumentar de uma forma muito rápida. E aí o seu olho ele não consegue acompanhar essa evolução da miopia como deveria. Hum. E aí a retina começa a esticar muito e no futuro ele pode ter glaucoma, pode ter descolamento de retina, Era uma né? das minhas perguntas era essa, porque Pode ter outros problemas. minha mãe tem glaucoma, né? E é um assunto sempre lá em casa, e ela sempre vai falando, ah, minha visão tá piorando, minha visão tá piorando. E qual é a explicação também? O que faz a pessoa desenvolver, né, além da tela, essa doença também, doutor? Ó, o glaucoma principalmente é genético, A genética, né? né? Mas o glaucoma tem vários tipos, né? Às vezes você está jogando bola, leva uma bolada ou uma cotovelada, você pode ter um glaucoma traumático, Sim. né? Por exemplo, o glaucoma do japonês é um glaucoma diferente do glaucoma da raça negra, entendeu? O japonês é ângulo fechado, o olhinho dele é menorzinho, então é um tipo de glaucoma, a chance que ele tem. A raça negra já é ângulo aberto, diferente, entendeu? Sim. Então tem vários tipos, né? Cigarro piora, Uhum. né? E aí por aí vai. Mas a genética é o principal. Se você tem a mãe com glaucoma, certeza, todo ano você tem que ser acompanhado. Por Sim, quê? aham. Porque Aí eu já quanto mais, cada vou idade que você tem marcar a minha mais, consulta. Jamais. quanto mais idade, a sua chance vai aumentando, Sim. né? E tem alguns exames que você faz hoje que ele consegue antever em média de 5 a 8 anos antes de você ter os sintomas mesmo do glaucoma, sabe? E aí é Sim. Como se você possível fizesse uma evitar? ressonância e visse uma pinta lá no pulmão que só vai aparecer no raio-x daqui a 10 anos. Mas ela já E, pegou, Isso já começa a se preocupar e tratar, né? já começa a tratar. Isso é muito importante. mas é O possível evitar diagnóstico cedo, né? não, o aparecimento Evitar? ou só mesmo fazer o tratamento Não, precoce? não tem jeito. Não tem assim um tratamento preventivo, né? Uhum. Entendeu? Isso aí, se for, tiver na sua genética, Sim. Não tem jeito, vai pode ser ter. que você. Entendeu? Não tem assim, vou usar um colírio preventivo, vou usar um óculos preventivo, entendeu? Sim. Se tiver, cara, Vai se manifestar em algum momento, né? mas quanto antes você, se você tiver e você descobrir e iniciar um tratamento, você não tem sequela. O problema é a sequela. Sim. Perda de fibra nervosa, entendeu? É como se fosse uma lâmpada e cada dia apaga um pouquinho, você não percebe. Então eu brinco assim com os pacientes, é como se você tivesse um filho e levasse para a tia que mora em outro estado que 10 anos não vê um menino. Fala, nossa, esse menino cresceu, para a mãe tá do mesmo tamanho, Sim. né? Então você não percebe. Você fala, quando eu começar a não enxergar aqui, eu vou correr pro médico. Já era. Não tem como Você não reverter, percebe, né? você se adapta com a visão ruim, entendeu? Sim. Por isso que o glaucoma é a maior causa de cegueira no mundo, irreversível. A reversível é a catarata, Ah, mas a irreversível é o glaucoma, entendeu? Doença então, realmente, pessoal, né? É, fique atento, você doença que está danada. nos assistindo aqui, recado do Dr. Glauco. Na genética, procure quanto antes o oftalmologista, faça a prevenção, né, ou melhor, o acompanhamento, né, para É o evitar problemas diagnóstico, né? O futuros. diagnóstico mais cedo, né? O que você receber vai ser melhor para você. Isso. Porque afinal nossa visão, ela também é fundamental, né? É, Sim.
Doutor, uma outra questão que o senhor até falou aqui na abertura aqui do nosso programa, retinoplatia, nossa, tá É difícil de falar, difícil essa daí. A retinopatia retinopatia diabética. diabética. O que é a retinopatia diabética? Ela é possível de ser evitada? O que que ela pode ocasionar? A retinopatia diabética é uma doença dos diabéticos. E são dos diabéticos que não se tratam geralmente. Então, o paciente tem, vamos supor, tem diabetes, né? E a glicemia dele está sempre lá acima de 100, mas ele não sente nada, ele está feliz, está satisfeito. E com o tempo, começa a dar lesão na retina. Quais? Várias, né? Mas as principais são os sangramentos. Esses sangramentos nos vasinhos da retina fazem com que as camadas da retina se descolem. E ao se descolar, a visão começa a perder qualidade, né? Então, o tratamento nessa fase geralmente é um laser e injeções de uma substância que faz com que esses vasos que começam a sangrar e a crescer de forma desordenada, né? Vaso mal feito, sabe? É um vaso novo que acaba sendo um vaso novo mal feito. E aí ele sangra mais ainda. Então, o tratamento basicamente é laser e umas injeções dentro do olho, injeção no Nossa, olho mesmo, para que esse processo pare, né? mas nesse Esse parar, ele já, o que ele procedimento. afetou, não Já retorna, afetou, já afetou já já. era, né? Então, o tratamento, geralmente, a prevenção é você manter uma saúde boa, uma alimentação regular, uma atividade física, a sua glicemia boa, né? Acho que esse é o recado para mim, Rafa. É, o recado tá dado, hein, É, Marinha? esse Olha lá, a Marinha gosta muito de porque a hora refrigerante, que ó. eu não... Então, aí, quando a gente faz esses mutirões, a gente fez o último em Boiçucanga, nesse mês de outubro, eu acho que foi esse mês de outubro, nós fomos para lá, mês passado. E a gente avalia o paciente ali na hora e os que têm esse problema é encaminhado para tratamento e os que ainda não têm a gente orienta, né? Basicamente, desde que eu estou te explicando aqui. E assim, ele é passível de se ver a olho nu ou por equipamentos mesmo, para verificar como é que estão as condições dos olhos? Então, olho nu não dá, né? Aham. Então, em relação ao olho, nós temos alguns exames que antigamente eram feitos sob contraste. Você tinha que pegar sua veia e bater umas fotos do seu olho para avaliar se o vasinho estava sangrando. Agora não, agora nós temos algumas máquinas, aqui em São Sebastião nós já temos. Tá E elas aparecendo conseguem. umas imagens ali na tela de alguns procedimentos, Isso, né? esse é um exame de retinografia, né? Sim. Esse foi no mutirão lá de Boiçucanga. Mas aqui Ah, na nossa unidade, a gente tem outro tipo de equipamento que consegue avaliar os seus vasos sem o contraste. Então, ele avalia as camadas da retina e os vasinhos. É um equipamento de última e esse geração. procedimento, doutor, qual seria? Então, esse procedimento é o crosslink. Esse aí é do Sim. ceratocone, né? É um paciente que tem, é um laser, na verdade, esse equipamento. E ele faz com que você pingue uma vitamina no olho dele, que é a riboflavina. E essa riboflavina com esse laser endurece o colágeno da sua córnea. E aí a sua córnea fica durinha e aquele cone começa a parar de aumentar, Ah, Ele vai estabilizar, estabilizar. né? sim. Porque senão você vai para um transplante de córnea. E aí é complicado, né? Falar em Isso assim é transplante de complicado córnea, mesmo. como é que está a situação aqui? Nós temos muitos pacientes que precisam fazer transplante. Qual hoje é a referência para se fazer esse Atualmente a procedimento? referência de transplante para cá é Sorocaba. Ah, tá. É, É Instituto dos Olhos, é isso? não, Não. chama. Ah, tem um Acho que é nome, Hospital mas de eu não Olhos vou de ver. Sorocaba. Ah, a gente Uma via coisa muito, eu assim. não sei se você, mas eu Sim. via muita propaganda Sim. disso, que precisava de É. um monte de coisa, Mas né? assim, ó, para você, Mara, pedir para alguém para um transplante é o último recurso. Último caso. É o último caso, né? Então, assim, é um paciente que realmente não teve nenhuma melhora com nada. Porque às vezes você pega uma criança de 15 anos, 16 anos, um adolescente, não dá para você mandar ele para um transplante de córnea, né? Então é feito todo um tratamento para você evitar que chegue a isso, né? Porque o transplante ele tem um prazo de validade, Uhum. ele não é eterno, né? Às vezes você também não pode fazer 3 transplantes no mesmo paciente, A sabe? dificuldade de achar o doador compatível, né? A córnea é até mais fácil, na verdade, Uhum. sabe? Na verdade, o banco de olhos ali não tem fila, na verdade, sabe? Mas o problema é você encaminhar o paciente para um procedimento desse que você já queimou todas aquelas outras etapas que você viu ali. Então, a importância de você ter, dentro do município, equipamentos de ponta que evitam chegar no último caso, que seria, no caso da córnea, fazer um transplante. Por isso que é importante fazer esses É, acompanhamentos. o importante assim, é ter uma equipe, né, capacitada para isso
e a consciência dos pacientes de serem acompanhados regularmente. No caso da córnea, eles vêm a cada 3, 4 meses, eles passam com a nossa equipe, né? São colegas especialistas de São Paulo, em Uhum. córnea, vêm para cá, e aí os pacientes passam nesses exames, que é tomografia de córnea, microscopia especular de córneas, equipamentos de última geração. Uma geração. E aí esses colegas, que são professores lá em São Paulo, de USP, de Santa Casa, avaliam você, o seu filho, por exemplo, e falam, ó, esse aqui tem que fazer aquele crosslink, aquele laser. Ou então, daqui a 3 meses você volta, se estiver evoluindo, você vai para o laser, entendeu? Ou, puxa, você é um caso que não tem mais jeito, vai ter que ser um transplante, né? Entendeu? Tô com uma Ah, curiosidade. Você quer perguntar mais alguma Não, coisa? pode ficar à vontade, Marinha. Curiosidade hoje, principalmente as mulheres, têm usado muito colocação para extensão de cílios. Qual é uma situação? É passível de ter algum risco essa colocação? Tem que ter os cuidados certos? É bom, não é bom ficar pondo e tirando ou colando também nos Então, assim, ó, cílios? quando tem o ambulatório de córnea que a gente fala, eu estou sempre junto com os meninos lá da córnea que vêm, as meninas que vêm, a equipe. Uhum. E assim, todos batem na mesma tecla. Cílio é ruim para córnea, né? Então, é mais chance de você ter alergia nos olhos, coçar os olhos. Então, eles não gostam, né? Os oftalmologistas que mexem com essa especialidade da oftalmologia, que é a córnea, Uhum. que você tem esses cílios postiços. Não indicam, né? Não indica. É, Não porque indica. tem Resumindo, é vários, isso. vários tamanhos, tem pessoas que deixam É, vários dias é, aquilo no olho, a gente vê que tem gente que usa Sim. cola, né? Tem é. os chamados Mas até. fio a fio, cola na beirada e põe, eu Aham. falo, gente, é porque como eu uso E óculos, eu com o nem tempo também a uso, sua né? pálpebra começa a ficar mais rebaixada. Então você tem uma pitose, que não tem nada a ver com a córnea, mas você tem uma pitose que vai, às vezes, atrapalhar o seu ponto de visão, a sua pupila. Então a sua córnea começa a descer, até pelo tempo que os cílios fazem um pezinho, né? Mesmo Isso. sendo leves, mas também. Sim. Então, assim, não é legal. Isso daí para o olho não é legal. A Mas e orientação é não outros. usar, evitar usar. Tipo maquiagem, mas maquiagem, por exemplo, se alguém usa maquiagem também, muita gente passa maquiagem. Se for de alguma procedência duvidosa, algo pirata, também corre muito risco de ter algum problema, né, doutor? É, aí não precisa nem comentar, né? Né? Tem que Se a ser. coisa não tiver, não seja de qualidade, né? Não seja de qualidade, é meio complicado você É ficar porque a usando. gente vê muitas vezes, né, em lojinhas assim simples mesmo, até para crianças, aquelas É. maquiagens assim que vem, Sabe o que a sei gente lá, mais da vê, na onde, verdade? né? É assim, uma criança ou um adolescente emprestar para outro. E isso é ruim O também, compartilhamento, né? compartilhamento. Aí, Esse é ruim. porque aí já viu, né? Às vezes a gente tá com uma conjuntivite, não Tá com, sabe, passa uma né? infecção para outra, né? Sim. Nós não aconselhamos esse tipo A de coisa. dica aí também, galera, importante, né? É, então, a gente às vezes acha Use tão só o seu. bonitinho, né? É. É, usa sua maletinha E ali não é, e e produtos, né, que sejam originais, de Confiáveis, né? marcas conhecidas, confiáveis, exatamente. Eu vou deixar um recado aqui, pessoal que está nos assistindo, não deixem aí de curtir as redes sociais da prefeitura e principalmente aqui o canal da prefeitura de São Sebastião. Ative aí o sininho, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações do nosso canal, todos os vídeos que forem postados para vocês conferirem. E também tem o site oficial da prefeitura que você pode acompanhar ali várias notícias referentes às ações, né, institucionais da prefeitura de São Sebastião, inclusive, né, o assunto que a gente está tratando aqui. Sempre tem um conteúdo lá na abinha de saúde para você conferir e, querendo ou não, no site ali tá tudo escrito, é um conteúdo mais aprofundado também que você pode procurar muitas informações úteis ali, né, Marinha? isso, aproveitando, se tiver alguma dúvida com relação a esse assunto que nós estamos conversando agora com o doutor Exatamente. Glauco, por favor, pode deixar aqui escrito que a gente vai responder para vocês, ele também vai responder. Alguma dúvida pontual, entra aqui ó, no nosso chat e deixa aqui que a É gente isso aí. responde já para você, tá bom? E voltando agora à entrevista com o doutor Vamos lá. Glauco, a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar, doutor, sobre uma outra doença, a toxoplasmose. Eu entendia que essa era uma doença que era transmitida por gatos. É isso mesmo? Há outros animais? E o que ela pode provocar? Então, a toxoplasmose ela é um parasita que ela fica no seu sangue. Uma vez que você entrou em contato com ela,
você não consegue eliminá-la do seu corpo. Então, você vai ser um portador dela pro resto da sua vida. E ela, a gente brinca assim que ela gosta do olho. Ela tem Nossa. interesse pelo olho e pela retina. Então, ela geralmente o paciente pode ter essa infecção ou no parto, né, na gestação da mãe pro bebê, ou adquirir ao longo da vida. Geralmente pode ser por gato, pombo, sabe? Fezes Né? O dele, pessoal se preocupa que você muito. Sim. aspira aquilo lá entra nas suas vias aéreas, depois fica no seu corpo. E ele tem interesse pelo olho, que nem eu estava explicando para vocês. E uma vez no olho, ela causa uma infecção. Essa infecção, se você conseguir tratar a tempo, rapidinho, com uma medicação protocolo, né? Tipo infarto, você trata Uhum. rapidinho lá, você às vezes consegue sair ileso. Mas geralmente o paciente que tem uma infecção por toxoplasmose no olho, ele demora para chegar na gente, no oftalmologista. E o tratamento começa tarde. E aí, em resumo, você adquire uma cicatriz na retina. É. Se essa cicatriz for numa área nobre, a sua visão vai ter uma perda grande e não volta. Nem com cirurgia, nada. Nem Não com tem cirurgia. como recuperar, né? É. É. E o parasita ele fica ali adormecido na cicatriz. E aí você passa os anos, a sua imunidade cai, você passa um estresse, alguma coisa, ele sai dali e pode causar uma nova infecção, tanto no olho que já está, quanto no outro. E aí é a mesma coisa, se você conseguir tratar rápido, você vai ter a doença, mas não vai ter novas cicatrizes. Se você demorar e tiver o azar, você pode ter outras. E se pegar uma área nobre, aí você está sem visão nem de um lado nem do outro. E assim, É é possível complicado. identificar se a pessoa tem o parasita no Existem alguns organismo? exames, né? É. Exames de sangue laboratoriais. Mas assim, Só em caso de suspeitas, que geralmente é geralmente o feito. que você vai pegar mesmo é na fase assim que você já teve a doença e mostra que você já teve contato com o parasita, né? Mas a queixa principal do paciente em relação à visão é perda súbita da visão. Ele fala que a visão dele hoje está boa, ele acordou e o olho, esse aqui está embaçado. Embaçou total, né? Mas aí já é um estágio grave ou ainda é passível Não, dele é passível de procurar? tratar. Ah, tá. Passível. Só que às vezes ele fica lá 5 dias na casa dele, achando que aquilo lá vai melhorar. Ah, acho que vai melhorar. E aí quando ele corre, quando ele vê que o negócio não vai melhorar, aí já tá, Já é tarde demais, né? pode ser tarde demais, né? Tá. Ah, Às vezes ele acha que é uma conjuntivite, está um pouquinho vermelho meu olho, mas deve ser uma conjuntivite, vai melhorar. e não melhora. Então a E, dica é assim, se alguém tiver um problema desse e a visão cair subitamente, você tem que procurar uma unidade de saúde e falar, olha, ontem eu estava enxergando bem, hoje eu não enxergo mais nada. Está embaçado, entendeu? Porque eles vão te dar um caminho para você ter o tratamento correto. você falou que pode ser transferido da mãe para o filho no momento do Pelo sangue, parto, né? Não, até pelo na sangue. vida intrauterina. E aí você É. está lá no terceiro mês de formação bebê e já tem a doença lá. Mas o pai, no caso do pai, não. No caso do pai, não, da mãe. Só no caso É, da mãe que pode ocorrer é. essa Por isso que às vezes transferência. no acompanhamento lá no ginecologista, a mãe faz alguns exames e se for detectado aquilo, ela usa uma medicação para proteger o bebê do risco de ter a toxoplasmose ser mínimo. Quer dizer, toda mãe Olha que maravilha. toda gestante precisa fazer esse exame, então, para verificar. É feito, é Tá, feito. Porque já pensou? Importante. né? É Porque importante se isso, você já né? nascer com a Verdade. cicatriz, já era. Aí já era, entendeu? Aí não tem nem como Não, Vai aí não tem. afetar a vida arrumar da pessoa, né, né? inteira, né? É, não, legal. Infelizmente. Mais alguma coisa? Basicamente isso. Eu tenho uma outra Acho que dúvida foi que bem eu não sei se a esclarecedor. gente pode falar que é uma doença corriqueiro, não, é o pterígio, que a gente vê que são pessoas que têm, são É. aquelas bolinhas, né, que É. tem no O olho, fica pterígio, vermelho, que Tem popularmente, a gente bastante diz que é atendimento aqui, né, na cidade. bastante. A gente diz que é uma pele, né? Que é uma proteção que o seu olho produz contra o raio ultravioleta. olha Então, só, geralmente, nós que moramos no litoral, né, e estamos expostos à luz do sol sem proteção, você começa a adquirir uma pelezinha que vai crescendo, geralmente nasal para temporal, né, daqui para cá, e ela vai chegando perto da pupila. Aí a indicação é cirurgia. Pode voltar abaixo de 40 anos. ah, Tem paciente que opera 4, 5, 6 vezes. e ela continua Porque às vezes voltando, ele opera, mas ele Persistente, trabalha na né? praia, ele é trabalha um no caseiro, sol, Uhum. e aí não vai trabalhar?
entendeu? Não tem nada assim nessa situação que faça assim proteger para evitar dele contrair novamente. Ela crescer de novo, porque ela volta. Na verdade, Isso. é assim, óculos de sol e um bonezinho, Sim. É, né? mas isso Basicamente, é é bem o cuidado simples a principal, sim. solução. Falando nisso, Rafa, É, nós Era essas estamos dicas entrando no verão. Era isso que eu ia estamos terminar chegando no perguntando. nosso amado verão. Eu, para mim, é amado verão. Ah, eu Não sei amo quem verão gosta de também. frio, mas eu Quem? gosto de Enquanto a gente verão. mora em São Sebastião, tem que amar o Mas verão. verão, a gente mora na praia, a gente sabe, né? O sol, o mar, a água, a areia. Quais cuidados, doutor, é. que a gente precisa ter nessa época com esse calor intenso, né? Reflexo, a gente está lá E no outra, mar olhando assim com os olhinhos mais um alerta fechadinhos, né? também é a questão, né? Porque às vezes você tá na praia, existe muitas vendas também de óculos, às vezes, que Isso, também de procedência duvidosa, duvidosa, que muito. podem desencadear várias doenças também, né? Bem Esse lembrado, uso Rafa, isso é de muito óculos que não interessante. são originais ali, que foram feitos da maneira certa, né, doutor? Por quê? Porque a proteção básica é essa que nós já conversamos aqui. É um óculos de sol de qualidade e a proteção ao seu rosto, né? Um boné, um chapéu. O problema do óculos de sol é que ele faz com que a sua pupila relaxe e dilate. Então, se aquele óculos não tiver um filtro, se a lente só ser escura, aí vai entrar mais luz no seu olho e o dano vai ser muito maior, porque você não tem a proteção. Aí é melhor ficar sem nada, Tá vendo? entendeu? Então, para a temporada, a orientação é a mesma. Quais Bonezinho, são os maiores problemas do sol, né? O sol, tanto no olho quanto na pálpebra, risco o quê? De câncer, né? Câncer de pálpebra, câncer Uhum. de conjuntiva, né? Nós pegamos bastante pacientes aí que têm câncer nos olhos, né? nossa. É, É. inclusive, assim, a partir do ano que vem, essa equipe de córnea vai conseguir fazer o tratamento de câncer nos olhos aqui em São Sebastião. Olha que Olha aí, uma legal. boa A notícia, novidade. ó. Uma boa Novidade. notícia, mas não, É, não vai abusar, É, né? não, e é Preferência o que que não acontece. Nós precise. também estamos num período, né, que cada dia também tá tendo período de chuvas, né, de tragédias climáticas, mas também o sol tá cada vez mais intenso, né, doutor? Então a sim, probabilidade de aumento também, né, sim. desses O danos e chamado efeito perigos, né, o estufa, efeito né? estufa também acaba tendo uma certa relevância nesse Porque às vezes quesito. você examina o paciente e ele tem lá no branquinho do olho, na esclera, né, Uhum. um pontinho. E aquele pontinho, às vezes, você acha que é só um sinalzinho, uma pinta, e é um tumor. E aí, o tratamento, às vezes, é tirar o olho, em último estágio, né? O último. É. Então, às vezes, a gente acha que é só uma besteirinha, mas tem que se Tem proteger, que né? se cuidar, né? Tá Tem que se certo, cuidar. doutor. Você falou esse alcance, esse tipo de situação, são pessoas mais velhas pelo tempo, que já estão trabalhando em locais muito quentes, sem a devida Geralmente são proteção, como pessoas que é? com mais idade, e a grande maioria, assim, são pacientes que trabalhavam em roça, sabe? É isso que eu ia Uhum. falar, as pessoas que estão Ficaram aqui no 30 litoral, anos lá. Expostos ali ao sol, né? Muito pessoas tempo. do que vieram morar aqui no litoral, mas que antes já viveram em outras Isso. cidades, que viviam em lugares muito quentes, também correm o risco de Sim, ter esse problema de visão. sim. E para a criança, qual a orientação? A criança é difícil você colocar uma É, criança com óculos É. de sol que vem para a praia. Então, Existe a alguma outra criança, dica? Só o bonezinho? Como que o ideal é seria? assim, é o horário, né, do sol, você tem que dar uma segurada neles, mas tem que proteger, entendeu? A criança, assim, porque é o hábito, né? Se você orientar a criança a colocar o óculos, é que nem cinto de segurança, né? É hábito, fato. né? Então, a orientação, né, tem que bater naquela tecla direto, Contínua, né, doutor? contínua, porque ele vai crescer Hum, sabendo que aquilo é uma proteção, né? Que nem usar protetor solar, né? Escovar dente, é isso aí, Uhum. entendeu? é um uso quase que obrigatório, né? É, porque o efeito do sol é que nem radiação de raio-x, né? É cumulativo. Então a criança fica aí na praia desde os 5 anos lá, 3, 4 horas no verão direto, essa conta vai chegar mais para frente, né? Verdade. Então não dá para a gente brincar assim de pagar para ver, né? É melhor você se prevenir, Então, você né? que está nos acompanhando, ó, verãozão tá Várias dicas, chegando, hein, galera? a dica, né, do Dr. Glauco, aqui, boné, óculos de sol. Vai para a praia, cuidado, evite horários que o sol muito quente, né? É o famoso horário ainda É, das 10 às 16, para evitar, ou Esse o o horário perto do dobro da meio-dia é força. sempre o pior, né? É Meio-dia, o aquele melhor para vitamina D e é o sim, pior pro olho, pro olho, só pro olho para e pele, pro né? resto, né? é, Então, o olho, Mas a vitamina D no corpo.
A gente tem que ter Boa consciência, pergunta. saber aproveitar da maneira boa, assim, né? Eu acho que com responsabilidade, que é o mais importante, né? Para não desencadear nenhum problema futuro. Doutor, só voltando mais uma questão. Nas escolas, se desenvolve algum trabalho com as crianças a mais, assim, para se ver? Às vezes a mãe percebe, a mãe não, desculpa, o professor percebe que o aluno não está acompanhando. Geralmente, quando não está acompanhando, a maioria das vezes é problema de visão. Então, nós temos um projeto que é para a gente vai nas escolas, né, e a criança é avaliada dentro da escola. E aí, dependendo do que ela tiver lá, a gente já consegue fazer o tratamento ali de uma refração de um óculos ali mesmo. Porque qual é o maior problema? É você diagnosticar o problema na escola e a criança não consegue chegar, sabe? Ela falta, né? Então, assim, Uhum. de um dia de semana, você vai avalia uma sala de aula, uma escola, é muito mais fácil você pegar, né, e tratar, descobrir o que ela tem ali, porque ela não vai faltar, do que você selecionar 30 pacientes, crianças de uma escola e falar, ó, dia tal vocês vão lá no consultório. Metade não vai. O pai não vai conseguir levar, tem algum outro problema, né? Uhum. Então É, vocês vão à escola, né? esse projeto nós queremos já começar esse ano agora, em 2025. A Que gente ia tentar bacana. começar agora, mas como eu estava muito próximo da eleição, para não ter esse problema de dizer que é alguma Uhum. coisa Sim, relacionada à propaganda e tal, a gente não foi, né? Mas é um projeto que já está tá bem encaminhado aí, né? bem Então, encaminhado. os pais também têm que ficar atentos a isso. O professor fala, olha, teu filho está com dificuldade, leva no oftalmo para verificar o que que é. Também é bom eles terem essa atenção, né? Sim, o ideal seria, né? O ideal seria assim, a criança, o ideal para a criança é antes dos 7 anos fazer uma avaliação, toda Ah, criança, né? A partir de 6 meses, a criança já pode ser avaliada em questão de óculos, porque ela já consegue fixar a visão. 6 meses, não precisa falar seis nada. meses. Senta no colo da mãe lá e a gente consegue examinar, Olha só, entendeu? sabia Olha disso? só, Ah, eu tem 5 graus de não miopia? sabia. Pô, pegou, entendeu? Olha. Mas antes dos 7 anos tem que passar, porque se ela passar depois dos 7 anos, se tiver algum tipo de problema aqui relacionado a precisar usar óculos e não usa, ela pode ter um problema na visão que não reverte mais. Então ela Hum. cresce, fica um adulto enxergando bem do lado esquerdo e ruim do lado direito. E já era. Não é óculos que resolve mais. Os mais comuns nas crianças, quais são? Refração, né? Hum. Vícios refracionais. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, são essas dificuldades de Aquele visão, que a né? gente fala que a criança é estrabismo, né? Que o pessoal falava É, que era, tava vesga, é o estrabismo, o o famoso estrabismo, estrabismo. né? O Sim. que a criança tem e você não percebe é o olhinho preguiçoso. O que que é olhinho preguiçoso? Então, é isso que eu expliquei. Quando você precisa, por exemplo, você tem 8 graus de miopia, vamos supor, e aí você acaba não usando óculos, né? Não teve acesso ao tratamento. Aí o seu cérebro acaba usando mais um lado do que o outro. Forçando, né? E Vai aí, com descer. o tempo, você fica com o olho preguiçoso. O olho é normal, mas ele não funciona. E aí, se você descobrir antes dos 7 anos, você coloca um tampãozinho algumas horas do lado direito, algumas horas do lado esquerdo, e Ah, obriga o cérebro a tá. usar o seu olho. Depois dos 7, essa comunicação fechou, não funciona mais. Olha que interessante. Olha E eu que achava quando eu via interessante, hein? criança assim, Então, que era problema de estrabismo. o ideal era a escola, por exemplo, antes dos 7 anos, vai matricular, você tem uma avaliação do oftalmologista? Seu filho enxerga? Tem que ter. Cadê? Nunca foi? Tem que ir, né? Sim, Boa dica. Porque Boa você dica. deixar, às vezes, para o pai fazer isso, a mãe, às vezes não vai. Falar, mas doutor, meu filho nunca reclamou. Ele nunca se Uhum. queixou, Ele enxergava não bem sabe. de um olho só. E o outro, entendeu? verdade. Mas ele nasceu assim, com um olho só bom e outro ruim. Para ele, aquilo é a vida, né? Então ele nunca vai se queixar, só se tiver os dois ruins. Mas um só ruim, ele não vai reclamar. Então você tem que pegar ele antes, Isso que é entendeu? importante, as parcerias também entre as secretarias, tá vendo? De tanto de Exatamente. saúde, A para educação, desenvolver, né? as Exatamente. sedes, né? Exatamente. Desenrolar, né? Porque É, é aí que você pega a criança e consegue tratar integrar, bem. né? É isso. É, Integrar os serviços. Muito bom. É Acho que isso foi aí. uma Uma um aula excelente aqui com o doutor bate-papo, Glauco. uma aula. imagina, Até eu aprendi prazer bastante coisa, doutor. estar aí com vocês Muita gratidão, o nessa senhor sexta-feira chuvosa. está aqui. Pois é, conversando de um assunto que eu acho que é válido para todo mundo. Para às vezes a gente ter uma Realmente. atenção e a gente acha que não é nada É e qualidade de vida, realmente né? precisa estar E atento aos saúde. sinais, né? É, Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente não sabe o que que é, mas vendo
uma explicação, uma explanação como o senhor deu, a gente fica mais atento com as Sim. coisas que Tudo fica mais acontecem, claro, né? né? Bem mais É, De claro, mais fato. límpido, né? isso. Então, doutor, se eu quiser deixar algum recado para as pessoas que estão aqui nos Fique à assistindo, vontade. por favor, pode usar aquela câmera aqui, essa câmera aqui, ó, e falar Gente, à queria vontade. agradecer só a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E conversar um pouquinho sobre oftalmologia, dizer que a gente está sempre aberto a estar aqui ou em outras conversas com vocês aí, para orientar, esclarecer e reforçar essas parcerias, né, que a gente faz aí com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, que são sempre ponta firme com a gente, apoiam o serviço em todas as ocasiões. E agradecer aí vocês pelo convite. Maravilha, então. Este foi mais um episódio, então, né, Marinha, do Pod da Prefis, episódio número 30. E logo mais nós estaremos de volta novamente para mais um Pod da Prefis, para trazer muita informação para vocês. Exatamente. Mais uma vez, obrigada por senhor ter aceitado o nosso convite de ter vindo. Rafa, muito obrigada pela parceria. Agradecer ao Everson de Lara, que está hoje aqui pilotando os equipamentos. Nosso O Márcio Júnior produtor. ali, ó, só olhando, vendo se ele está fazendo certinho, está de olho. A Fernanda, nossa produtora, que também sempre está aqui nos acompanhando. A você que está em casa, nos acompanhando, acompanha desde o primeiro episódio. Hoje, o episódio número 30. Olha que beleza. Que Quando chegar no marca 50, vai importante, ser uma marca mais importante ainda. realmente. Pessoal, muito obrigada mais uma vez e espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando. Dúvidas? Ó, de novo aqui, ó, pode entrar aqui no YouTube da Prefeitura, se inscrever, aperta ali, ó, o sininho e deixa seu recado que a gente vai estar respondendo assim que possível, tá bom? Muito obrigada e uma ótima segunda-feira.